Talvez você esteja se perguntando se esse é um bom momento para aportar em fundos imobiliários. Se você tem R$ 200 ou está começando agora, começou há pouco tempo, essa carteira 200 para crescer é feita justamente pensando em você. Aqui eu simulo todos os meses o aporte de R$ 200 em fundos imobiliários, além do reinvestimento de todos os proventos na própria carteira. Então, nesse aporte de novembro, eu vou mostrar para vocês o que nós estamos comprando e como está a carteira até o momento. Pois é, as taxas de juros permanecem elevadas. As projeções do economista-chefe aqui da EQI Asset apontam para uma Selic de 13% já no primeiro trimestre de 2025. E quando as taxas de juros estão elevadas, a renda fixa ganha atratividade. A gente tem visto aí o Tesouro IPCA+, ou Tesouro Selic, ou mesmo alguns outros títulos de crédito privado, que tem mais risco também, aumentando sua rentabilidade nominal e chegando naquele famoso 1% ao mês que o investidor tanto gosta. Por outro lado, o mercado de renda variável, tanto de ações quanto de fundos imobiliários, segue com seu valor de mercado pressionado. Se você está acompanhando sua carteira de fundos imobiliários, provavelmente tem visto algumas correções, ou seja, algumas quedas no seu valor de mercado, no seu patrimônio ali marcado todos os dias na sua corretora. De maneira prática, o que tem acontecido é que as cotas, o valor de mercado dessas cotas tem caído para que o dividend yield, aquele retorno em proventos, ou seja, o valor que o fundo te paga em relação ao valor de mercado das cotas, esteja adequado com o risco que a gente está tomando. E ainda, mais do que isso, que fique acima do que a renda fixa está pagando atualmente. Então, para a maioria dos fundos imobiliários, a principal razão que está causando essa queda no seu valor de mercado é justamente esse cenário de juros mais altos. Por outro lado, na nossa opinião aqui na EQI Research, nós acreditamos que os fundos imobiliários estão oferecendo uma boa janela de compra de cotas, justamente olhando o desempenho operacional atual e as projeções para os próximos meses. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que indicadores como taxa de ocupação, vacância, preço de aluguel, absorção do mercado imobiliário, eles têm demonstrado que o viés é positivo. Com isso, aquela renda paga ao investidor todos os meses tem aumentado e tem perspectivas, inclusive, de continuar aumentando. A gente entende que o cenário pode não ser confortável, ainda mais se você está começando agora, como é o objetivo dessa carteira, mas esses eventuais percalços aconteceram agora e deverão acontecer ao longo de sua jornada como investidor. O que nos cabe aqui, quanto investidores, é justamente ajustar a nossa alocação e entender também qual pode ser o melhor destino para a nossa alocação todos os meses. Então vamos falar da carteira 200 para crescer. Estou mostrando aqui nesse gráfico para você o desempenho mensal da carteira que ficou em linha com o IFIX. Nós tivemos um desempenho negativo bastante em linha com o próprio índice de fundos imobiliários. Por outro lado, nesse segundo gráfico aqui, eu mostro para você o desempenho acumulado da carteira, quase o dobro do IFIX no período. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque a carteira foi montada aos poucos. Lá em maio de 2023, nós fizemos o primeiro aporte e a maioria dos aportes até o momento foram em fundos de papel. De uns meses para cá, nós começamos a incluir fundos de tijolo na carteira, justamente buscando essa maior diversificação. É claro que quando você está começando a montar a sua carteira, começando a montar o seu portfólio de investimentos, a sua carteira será naturalmente mais concentrada. Aqui na carteira 200 para crescer, essa concentração veio primeiro em fundos de papel e eles trazem uma menor volatilidade para a carteira, ou seja, aquele preço que a gente olha lá no nosso home broker de compra e venda todos os dias, ele costuma oscilar menos do que os fundos de tijolo. Com isso, em um cenário de juros altos, inflação pressionada, os fundos de papel são os fundos que apresentaram melhor desempenho ao longo do período. Já os fundos de tijolo são mais afetados por esse cenário de juros elevados que eu comentei no início do vídeo. Nesse mês de novembro, nós recebemos cerca de R$ 35 em proventos advindos do nosso portfólio aqui de fundos imobiliários. Nós vamos juntar esses R$ 35 com os R$ 200 de aportes que a gente faz todos os meses e temos então um montante de R$ 235 para reinvestir na nossa carteira. O que nós vamos fazer? Bom, nós temos uma carteira que tem uma porcentagem relevante de fundos de papel, pouco mais de 40% da carteira. Agora a gente está vendo um cenário de oportunidades de compra para fundos de tijolo, como eu mencionei no início do vídeo.
Com isso, nós vamos aumentar a nossa participação, então, neste mês de novembro, ao fundo HGBS 11, um fundo de shopping centers com participação preponderante em São Paulo, mas com shoppings espalhados aí por várias regiões do Brasil e que vem apresentando resultado operacional muito bom. O fundo pode ter diminuído um pouco o seu valor pago por cota, mas esse valor pago por cota também estava sendo contribuído com resultados não recorrentes, ou seja, com participações de shoppings que o fundo vendeu ao longo dos últimos meses. Já o resultado recorrente, que é aquele advindo do aluguel das lojas, o aluguel mínimo, o aluguel complementar, receita de estacionamento e todas as outras receitas advindas da operação dos shopping centers, ela tem sido positiva no período. Só que o HGBS é um fundo que ele tem um valor por cota relativamente elevado frente aos outros fundos que nós temos disponíveis no mercado. Ele custa cerca de R$200 por cota, um pouco mais, um pouco menos, a depender de quando você vê esse vídeo. Com isso, ele vai consumir basicamente todo o nosso aporte e nós vamos então comprar uma cota de HGBS esse mês. No entanto, nós não vamos deixar o restante do dinheiro parado, nós vamos aproveitar o desconto que os fundos de papel também estão proporcionando e vamos comprar 2 cotas de BTCI11 e 2 cotas de EQIR11. Com isso, a nossa distribuição da carteira fica como eu mostro nesse gráfico aqui agora para você. Então, se você está chegando agora, se você quer acompanhar a carteira e quer começar a acompanhar nossos aportes aqui todos os meses, a minha sugestão é que você monte um portfólio parecido com esse que eu estou mostrando aqui, proporcionalmente com o valor que você tem para investir, e comece então a seguir as nossas recomendações aqui. No limite, daqui a alguns meses, essa carteira ela vai convergir para a nossa carteira principal, a nossa carteira EQI de fundos imobiliários, justamente porque o nosso objetivo aqui na carteira 200 é te levar do zero até uma carteira que a gente considera ideal para fundos imobiliários no longo prazo. Então, se você quiser ver a composição geral da carteira, quantas cotas nós já temos de cada um dos fundos que eu recomendo aqui, eu te convido a baixar o nosso relatório lá no site da EK Research. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você fazer o cadastro completo e gratuito para acessar o relatório que nós publicamos todos os meses da Carteira 200 para crescer. E se você gostou desse vídeo, se você tem acompanhado a gente aqui, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, assim o YouTube vai entregar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Um abraço e até o mês que vem.